Ela estava apaixonada e com apenas uma palavra que o Cabeça de Pássaro disse, fez seu coração acelerar. E para quem não entendeu nada, Izutomi jogava jogos com realidade virtual, e aqueles jogos que não eram considerados graficamente muito bons, eram chamados de jogos ruins. E apesar de a maioria das pessoas desprezarem esse tipo de jogo, ele era ao contrário e gostava bastante. Que ao ir para a escola, ela ficava observando que ele sempre estava sorrindo. E vemos que ela olhou tanto e esqueceu até de olhar para frente. E na escola, ela sempre notava que ele estava se divertindo, e com isso não parava de pensar nele, e começou a persegui-lo. E ela não tinha coragem de se aproximar, e acabou sendo pega no flagra. E durante a escola, ela tentou falar várias vezes com ele, mas não conseguia. E ia ter que arrumar uma outra maneira. E em um certo dia, ela foi para a loja de jogos à sua procura, mas a gerente falou que ele não estava lá, e vemos que ela não conseguiu disfarçar. E a gerente sabia que ela estava apaixonada, e de repente, ele acaba chegando. E ao se virar, cadê? Ela tinha subido na velocidade da luz. E enquanto Izutomi estava falando sobre o jogo que ele tinha pego por último, ela ficou só observando de longe. E ele não tinha mais ideia do que jogar, e a gerente acabou indicando um jogo com mais de 30 milhões de pessoas online. E esse era ao contrário dos jogos ruins que ele pegava, que esse era divino e não tinha do que reclamar. E Izutomi decidiu testar, e ele ao escolher o personagem, escolheu um totalmente fora do comum, com cabeça de pássaro. E ele ao se conectar no mundo virtual, viu que era totalmente diferente do que ele já tinha visto antes, e encontrou vários desafios pela frente. E enquanto isso, a gerente da loja lhe indicou o mesmo jogo, que ela poderia ficar forte e mostrar o caminho para o Izutomi. Mas mal sabia ela que esse conselho a levaria a ficar viciada no jogo. E enquanto ela estava procurando por ele dentro do jogo, e vemos que ela jogou tanto ao ponto de ficar tão forte que todos olhavam surpresos para ela. E enquanto isso, o Cabeça de Pássaro estava passando por vários desafios, derrotou uma cobra muito poderosa e acabou ficando frente a frente com um monstro único no jogo. E esse era um desafio e tanto, mas mesmo assim ele foi pra cima e lutou bastante, mas viu que não estava conseguindo ganhar, e esse monstro realmente era muito forte. E ela ainda continuava procurando por ele no jogo todo, e foi pegando as dicas pelo meio do caminho para poder o encontrar. E após uma grande batalha, o Cabeça de Pássaro, no meio da luta, acabou levando um golpe muito forte e ficou apenas com 1 de HP. E ele acabou reconhecendo a força do atacante da noite e acabou decidindo que ia derrotá-lo e falou para ninguém derrotar ele antes disso. E ao acordar, ele acabou percebendo que estava amaldiçoado, aí lascou. E ao ficar se lamentando, de repente pula um coelho em sua cabeça e ele acabou perseguindo. E ao ver que entrou numa porta, foi sua perseguição e acabou indo parar no País dos Coelhos. E parece que ele foi convidado porque ele teve coragem de enfrentar o atacante da noite. E na luta que ele teve, ficou marcas no seu corpo. Aqui o Imperador da Noite não tem ele só como presa, e isso prova que ele reconheceu como um indivíduo. E acabou indo em direção ao palácio e ia ser a primeira pessoa a entrar. E o Cabeça de Pássaro estava muito feliz, porque apesar das marcas no seu corpo, parece que ele finalmente tinha virado o jogo. E ele ao entrar, acabou ficando frente a frente com o chefe dos coelhos. E após uma longa conversa, ele acaba aceitando um treinamento, que ele acaba colocando um colar ao pescoço com uma certa restrição. E aí lascou, porque ele já estava amaldiçoado e agora ele tem esse colar. Mas o chefe falou que dificuldades extraordinárias são necessárias para os fracos ficarem mais fortes. E enquanto ele estava na cidade com o coelho, elas o abordaram e acharam interessante porque ele tinha um. E acabaram tirando uma foto e perguntando no fora do jogo como se conseguia um. Que enquanto eles passam por um treinamento feroz, mal sabia eles que por trás estava rolando algo no fora do jogo. E isso acabou viralizando de uma certa maneira que várias pessoas tinham suas opiniões próprias. E tinha um jogador que ficou bastante interessado em como ter um coelho e foi à sua procura, e acabou encontrando na cidade. E do nada aparece um problema ainda maior. Acabou chegando outra guerreira, e queria acabar com ele, mas só que eles já eram conhecidos por ter jogado outros jogos ruins no passado. E eles já tinham uma história juntos, e no último jogo eles empataram. Mas nesse era diferente, porque a diferença de nível era desigual. E eles acabaram entrando numa batalha feroz, e o Cabeça de Pássaro estava com problemas, porque ele queria entrar na cidade, mas não estava conseguindo. E quando ele estava cercado e não sabia mais o que fazer, de repente aparece a guerreira na sua frente, aquela menina que estava lhe procurando no jogo o tempo todo. É que ao entrar no jogo, acabou recebendo uma mensagem de sua irmã, que também o jogava, e pediu para ela procurar o Cabeça de Pássaro, que várias pessoas estavam atrás dele. E ela ao perceber que era o cara que ela estava apaixonado, e finalmente ela o tinha encontrado. E a sua inimiga acabou sendo derrotada por outra pessoa. E o Cabeça de Pássaro, ao ver uma oportunidade, subiu em sua espada pulando em sua cabeça e foi em direção à cidade. E disse que não esqueceu o seu nome. E vemos que o encontro deles, que ela estava bastante ansiosa, acabou nisso. Mas ela ficou bastante alegre porque eles tinham conversado. E após ela escapar, eles acharam que era estranha e partiu pra cima. E ela estava com muita raiva, porque se não fosse por eles, ela tinha conversado mais e descontou toda a sua fúria.
E após ter falado com ele, apesar de ser apenas uma palavra, ela estava muito feliz e relembrou o que aconteceu, e falou que da próxima vez ia tomar coragem e fazer um pedido de amizade. E ela já ficou imaginando o que poderia acontecer no futuro, e estava bastante animada. E vemos que apesar de faltar coragem para conversar com ele, pelo menos determinação para achá-lo ela tem.